Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos aqui a um novo vídeo. Bom, eu vou fazer uma pequena série de vídeos falando um pouco do Xstates, apresentar essa biblioteca, tentar mostrar para vocês alguns conceitos e dar uma aplicabilidade legal para o Xstate. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Bom, primeiramente, vamos falar aqui sobre o que é o Xstate, rapidamente. O Xstate é uma library, tá? Uma biblioteca JavaScript que permite a gente criar fluxos dentro da nossa aplicação. Ou seja, eu tenho uma máquina de estado, eu tenho um início, meio e fim, e dentro desse fluxo eu tenho ali um conjunto de dados pertencentes a essa máquina de estado. Então ele é muito útil, por exemplo, quando você quer criar fluxos de negócio. Você quer criar uma interface ou um conjunto de interface que dependa de um fluxo. E eu vim trazer aqui o exemplo mais simples, que é um formulário multipasso. Então, quem de nós aqui, né, nunca desenvolveu uma aplicação que teve ali um formulário multi-step, 3, 4, 5 steps? Então, vamos apresentar aqui o exemplo, primeiramente. Então, qual é o exemplo? O exemplo que eu vou trazer aqui é um exemplo bem simples de um formulário que traz uma cotação. Então, eu tenho um conjunto de dados, né, em 4 steps, basicamente, onde eu vou submeter aqui algumas informações. Deixa eu botar aqui só uma data, o plano. Então eu tenho 2 adultos, uma criança, início e fim e o plano que eu quero. Do next, eu vou para o próximo step, step 2, onde eu vou preencher aqui Jon Snow. Veja que tem validação, então se eu não preencher e-mail aqui, ele vai brigar. Se eu não botar os last name, ele vai validar que não tem last name. Ok. Next, faço um processamento, eu faço o cálculo, então eu submeto, né, numa API, eu criei uma API bem simples para fazer o cálculo, e ele mostra aqui o total. Então se eu voltar aqui e dizer que eu não quero mais uma criança, se eu botar vazio ele não aceita, ele fala que tem que ser um número, tá? Recalculo de novo, 700. Então, bem simples o exemplo. E aí, se essa cotação estiver ok, eu eu submeto essa cotação. Faço uma solicitação. Cotação submetida, pronto, volto para o meu formulário inicial, para o meu step inicial. Então, isso aqui é um use case muito comum, né? Eu utilizei o Nuxt para esse exemplo aqui. Inclusive é o que nós utilizamos hoje num projeto interno na empresa. Então, eu quis usar o Nuxt até como base. Eu utilizo o Zod para fazer toda essa validação de formulário. Então, aqui ó, não tenho datas estão vazias. Se eu preencher aqui, ele vai botar que eu tenho que ser um número. Se eu disser que é 0, tem que ter pelo menos um valor maior que 0. Então, toda essa validação aqui, eu estou usando o Zod, ok? A data aqui, eu não uso ela para nada, é só para deixar bonitinho mesmo, mas eu não uso ela para fazer cálculo. Basicamente, o que eu preciso de cálculo é adultos, crianças e o plano. Tá? Como eu falei, eu tenho um servidor, então eu criei 2 endpoints dummy. Vamos passar aqui para o código para eu dar a introdução para vocês rapidamente. Então eu vou começar aqui com a minha index, eu só tenho uma página. Então o que eu tenho nessa página? Eu tenho os meus componentes, tá? Eu tenho a minha composable aqui, que é quem gerencia todo o dado, né? Quem faz toda a gestão dessa interface. Então eu utilizo aqui o state, show buttons, next, previews, que vem da minha composable. Eu tenho os meus componentes de step, que são meramente markups. Eu vou abrir só um rapidamente aqui, step 1. Então, como vocês podem ver, basicamente é só markup. Eu tenho aqui um componente de header, só para mostrar o header aqui, certo? Tenho aqui os campos do meu formulário. Eu estou utilizando Tailwind para fazer toda a parte de CSS. Mostra aqui a mensagem de erro quando existe, então eu sempre verifico se existe erro por campo. Então se tem dentro do conjunto de erros tem o campo adulto, então eu mostro aqui a mensagem de erro, que é o que eu mostrei aqui, por exemplo. Muito simples, não tenho nada aqui do outro mundo. Deixa eu remover isso aqui. Bem simples o meu markup. Aqui eu tenho o estado compartilhado entre todos eles, né, que vem da minha composable. E vejam, basicamente eu faço a exibição dinâmica. Se meu step é general, eu exibo o step 1. Se eu tenho customer, se o step é customer, o step 2. Se é review, o step 3. Step 4 é o end, que é aquela mensagem que eu faço a submissão. E aqui eu tenho minha barra de botões.
que essa barra de botões ela tem uma condicional para ser exibida. Ou seja, eu só exibo os botões basicamente no step 1, 2 e 3. No step 4, que é a mensagem, eu não exibo, e durante o load eu também não exibo, porque eu estou processando alguma coisa, então meu usuário não vai interagir. Então é um use case bem comum, bem simples. Qual é o problema dessa solução? Deixa eu abrir aqui a minha Composable e mostrar para vocês. Bom, o problema disso aqui, de uma solução como essa, ela está uma solução bem vanilla Next View, né? Não tem nada aqui muito sofisticado. Mas qual é o problema? Eu tenho um estado global que mistura dois conjuntos de dados. Então, quando eu estou desenvolvendo front-end, uma coisa que eu me preocupo muito é com qual dado ou que estrutura de dados eu estarei trabalhando nessa interface. Então, eu tenho comigo uma premissa. Eu tenho dados de usuário, que são dados que dependem do usuário, são inputs do usuário, são informações que o usuário vai prover. E eu tenho dados de interface, ou seja, são dados que é da minha aplicação, é inerente do usuário. O usuário, querendo ou não, eu vou precisar daquele conjunto ou aquele subset de informação. Então, esse aqui é o primeiro problema, eu estou misturando tudo. Então, se eu olhar, eu tenho step, loading, total amount e erros como dado de aplicação. Dado de usuário mesmo é só o general e o customer. Esse é o meu primeiro problema. E está tudo aqui misturado. Isso não é legal, porque isso deixa a tua gestão de estado muito complexa. É mais suscetível a erro, tá? Mais bugs. Olha a manipulação da minha quotation. Então eu compartilho o meu estado global. Eu tenho aqui uma propriedade showButtons, que ela é uma propriedade computada, que ela depende dessas informações. Se eu não estou no final ou se eu não estou processando, eu tenho que exibir os botões. Tenho aqui, toda vez que eu dou next, eu verifico qual é o step que eu estou, executo a validação e vou para o próximo estado. Então vejam que eu estou manipulando todo o controle de navegação. Isso não é legal, isso é muito suscetível. Desenvolvedor pode cometer erros, somos seres humanos, nós erramos. E ainda mais quando você está fazendo a correria e tudo mais, a gente não sabe a pressão da área de produto, né? Normal. Step 2, customer. Então aqui eu defino a regra, eu vou para processing. Invoco o meu back-end, chamo a minha API. Se der tudo certo, meu step é review e assim sucessivamente. O previews é o mais simples. O previews eu avalio o step que eu estou. Se for customer, eu volto para o general. Se eu estou em review, eu volto para customer. Então, o previews, para que é voltar na minha navegação, é muito simples. Mas vejam, o next, ele é bem complexo. Mas, vanilla, padrão. Esses são os problemas. Então, a minha Composable ela deveria ser só para gerenciar ou administrar essa informação do front-end. Ela não deveria ter tanta lógica assim. O correto é a gente tentar quebrar e deixar as coisas mais simples, né? Single responsibility. Então, responsabilidade do meu componente é renderizar. Responsabilidade da minha Composable é linkar os dados com a minha aplicação. E eu deveria ter uma terceira camada ou um terceiro componente para cuidar desses dados. Eu até criei isso de uma forma muito simples, que é um utilitário que eu chamei Quotation, que basicamente eu tenho um namespace aqui que eu tenho a chamada do servidor. Então vejam, eu abstraio isso lá da minha Composable, eu tenho isso aqui, e eu extraio. Para fazer o cálculo, eu preciso do adulto, crianças e o plano. Faço a chamada do meu servidor. Mas olha como isso aqui não está legal. Eu estou associando uma chamada de back-end com um comportamento de interface. Isso não é legal. Eu começo a ficar amarrando muitas camadas. Isso tende a gerar problema, conforme a aplicação cresce. Eu tenho aqui a segunda chamada no servidor, que é o request code, que é quando eu vou solicitar a minha cotação, ou seja, eu quero solicitar, está tudo bem para mim, vou enviar para o servidor. Então eu chamo outro endpoint aqui e vejam, eu passo só as informações de usuário. Vejam que total amount, processing, loading, erros, isso não me interessa. Então aqui é só dado de usuário, mas vejam, eu tenho que extrair isso do meu state global. Também não é legal. Aqui eu teria uma função utilitária só para exibir o plano, então se o plano for 1 é Silver, 2 é Gold, 3 é só para fazer um convert lá no step 3. Tenho as minhas funções de validação, então eu aplico a validação, validate general, eu aplico validação só no general info. Se houver erro, eu retorno aqui um array de erros. Faço a validação de customer, e aqui é o meu check error, que é aquela função que eu utilizo nos componentes só para verificar se tem erro de acordo com o campo. Então eu até criei aqui um utilitáriozinho bem simples mesmo.
E vejam, para tentar organizar mais o código, para tornar a manutenção fácil. Então, se eu tiver problemas na chamada de API, eu venho só aqui, esse é o único local. Está bem, meramente, minimamente organizado. Mas precisamos refatorar isso aqui. Então, a ideia desse exemplo é mostrar como eu refatoro isso aqui, aplicando o XState e tentando organizar melhor, limpar mais a minha composable, tentar deixar isso aqui de fato utilitário, deixar uma função mais pura, não deixar isso amarrado a coisas de interface, que isso aqui não me interessa, isso aqui deveria ser só uma chamada de API, deveria ser algo simples, eu não deveria estar me preocupando com load, etc. Isso não é legal. De novo, não é que esteja errado, mas não é uma boa prática, de acordo com o meu ponto de vista, tá bom? Bom, dadas as devidas explicações, deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui. Deixa eu mostrar rapidamente aqui o back-end para vocês. Então, seguindo o padrão do Nuxt, tem a pasta server, e eu criei aqui API, eu vou até deixar aqui aberto, ó, a API, que é essa pasta. O Nuxt usa a convenção de pastas, né, nas rotas mesmo de servidor. E aqui eu tenho dois endpoints, que é o endpoint de calculate e o endpoint de quotation. Então, calculate.post, que é uma convenção do Nuxt, né, então isso aqui vai ser um post. E o quotation.post, mesma coisa, vejam que são dois posts. Então, o calculate é bem simples. Então, basicamente, eu pego aqui, quando eu faço um post para essa rota, ele lê o payload que veio do front-end, verifica a informação do plano e aqui ele faz um depara. Eu uso essa função, essa biblioteca TS-Patterns, muito legal. Ainda não tem pattern match no JavaScript nativamente, essa função faz isso, eu adoro ela. Então, o que eu faço? Se o plano for 1, então o valor do adulto é 250 e da criança é 100. Se o plano for 2, é 350, 175. Bem simples para simular uma lógica de negócio. Veja que eu coloquei aqui um delayzinho, só para simular o tempo, senão ia ser meio que instantâneo, a request no servidor. Isso aqui é só para simular um delay, ok? Faço o cálculo aqui e retorno o amount. Então, é esse amount aqui, ó, que eu recebo quando eu faço a requisição, certo? Esse é meu calculate. E o meu quotation é mais simples ainda. Aqui eu não faço nada. Eu basicamente pego o payload que eu recebi, dou um console log no servidor, também dou um await de um segundinho e devolvo OK. Poderia estar gravando no banco, poderia estar enviando e-mail, poderia fazer qualquer coisa. Aqui, como um exemplo bem didático, e eu não estou preocupado com o back-end, não é minha ideia aqui falar de back-end, é falar apenas do front. Mas gostaria de ressaltar, o XState pode ser usado no back-end. Às vezes você tem fluxo muito complexo no back-end, que o usuário faz um passo e lá no back-end você tem que, sei lá, você vai fazer um processo stateful no lado do back-end, e aí você grava o estado onde você parou num redis, por exemplo. Então você pode usar o XState também no lado do servidor. Ele não é apenas para o browser, ele é agnóstico, ele roda tanto no navegador do usuário, quando ele pode rodar também no Node no lado do servidor. O XState é bem poderoso. Eu acho que de explicação do projeto é isso, não tem muito mais, o projeto é bem simples, tá certo? Meus componentes estão aqui, ok. Bom, então acho que como um vídeo introdutório mostrando aqui para vocês o que nós vamos fazer, nós vamos basicamente refatorar essa aplicação, que ela está a funcionar aqui, como eu mostrei para vocês. Nós vamos refatorar e fazer essa quebra, tentar deixar o código mais modular, o código mais simples de manutenção e mais objetivo. Cada componente tendo uma responsabilidade única. A nossa Composable está tendo várias responsabilidades ali, certo? De validação, de enviar do servidor, uma série de coisas. Ela não deveria ter essa responsabilidade. Bom, então acho que é isso para o primeiro vídeo aqui de XState. Então, o próximo vídeo bem curtinho mesmo. A ideia do próximo vídeo é a gente criar uma branch. Eu vou commitar isso no GitHub, vou deixar lá para quem quiser. Eu vou criar uma branch onde nós vamos trabalhar e fazer essa refatoração do XState. Tudo bem? Beleza, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Abração. Tchau, tchau.